Teve um pastor em Goiás que ele fingia que ele era um anjo para as pessoas, para as mulheres que ele ia estuprar. E a esposa dele o ajudava nisso. Então ele dizia para as mulheres que ele era um anjo, ele ia lá e cometia os abusos. Teve uma mulher que tentou fugir e a esposa do pastor, que estava assistindo ali a tentativa dele de estupro, foi atrás da mulher para tranquilizá-la, para falar, não, volta lá. Ele é um anjo aquilo ali, é um anjo sexual, é uma loucura total. Tem pastores que foram presos aí por abusar de crianças. Um dos pastores abusou de meninos de 9 e 10 anos de idade. E aí ele disse que anjos conversaram com ele e que ele fez isso porque foi uma ordem de anjos. Engraçado é que esses pastores adoram falar de anjo quando eles cometem esses crimes. É uma loucura. Eu lembrei de quando a Damares falou uma coisa horrível na campanha eleitoral do ano passado, que em qualquer país sério ela seria presa por aquilo. Ela inventou, para associar o Lula e o PT à pedofilia, ela inventou que lá em Roraima é onde um dos pastores foi preso, viu? Por pedofilia, inclusive de igreja aí, amiga da Damares. Que lá em Roraima arrancavam os dentes das criancinhas para obrigarem as criancinhas a fazerem sexo oral em adultos. Ela falou isso numa palestra que tinha crianças, tá? Pra aterrorizar as criancinhas. E aí depois ela disse que não, que aquilo foi inventado, que ela não tinha prova nenhuma daquilo. Ela era ministra, se era verdade, a obrigação dela era ter denunciado, investigado e para a Polícia Federal investigar, e não fez. Não teve nenhuma denúncia dela. Então, se era verdade, ela cometeu um crime. Ela foi cúmplice de pedofilia e estupro, se era verdade. Aí ela falou que não, tudo mais. Eu penso, peraí, que tipo de pessoa pervertida entra na cabeça dela uma história dessas, de arrancar dentes de criancinhas pra... Peraí, qual é o nível de perversão na cabeça da Damares para inventar uma coisa dessa? Ou era verdade, ela foi cúmplice mesmo? Das duas, uma, quer dizer, ou ela é uma pessoa completamente pervertida, desequilibrada, ou ela foi cúmplice. Porque não tem como, ou ela inventou, ou aconteceu e ela não denunciou. Foi usar para fazer campanha, mas não denunciou quando aconteceu, não mandou para as autoridades. Aí fala, peraí, tem coisa errada aí. Ela pode até falar, não, na época ela chegou, os bolsonaristas chegaram a insinuar, não ela, os bolsonaristas. Mas isso aconteceu muito antes dela fazer a visita. Não interessa. Não é um crime, não tá falando de 100 anos antes. Falando de alguns meses antes. Então, a polícia que investigue, que prenda os criminosos. Não fez nada. Estranho. Aí eu lembrei que a Michele Bolsonaro, ela falava em diabês, na língua dos anjos, quando o André Mendonça, fascista bolsonarista, se tornou ministro do STF, a Michele Bolsonaro fez isso aqui, ó, vamos lembrar. Desculpa mostrar o vídeo, mas ó. Tá, aí falaram que isso era a língua dos anjos. Ô, Michele, eu não recomendo muito falar a língua dos anjos, que eu vou te mostrar o que acontece com pastores que falam a língua dos anjos aí, viu? Porque esses anjos aí dos pastores evangélicos parece que não estão, ó. Tem um aqui, ó, um deles, ó, fala a língua dos anjos. Os anjos não disseram coisa muito boa pra eles não, ó. Mas, ó, Vinícius Betiol no Twitter, notícia aqui que saiu no G1. Mais um pastor evangélico preso por abusar de crianças. O líder religioso foi preso na saída do culto. As vítimas tinham idades entre 9 a 13 anos. A propósito, o pastor foi candidato a vereador pelo Podemos, partido do Deltan Dallagnol e outras lideranças lavajatistas. Estou começando a ficar preocupado com essas igrejas unissex. Realmente preocupação aí do Vinícius, porque, ó, engraçado, vou falar aqui, a fake news dos bolsonaristas de 2 semanas atrás era de que o Lula estava obrigando a ter banheiro unissex nas escolas. Nossa, que escândalo, seria banheiro unissex nas escolas. Aí depois foi esclarecido que não era uma portaria impositiva, ou seja, não estava impondo nada, e que esses banheiros unissex eram, além do feminino e do masculino, ter um banheiro individual unissex. Assim como é na sua casa, provavelmente. O banheiro da sua casa é unissex e é individual. Eu duvido que você vai lá sentar no trono e do seu lado tem uma outra privada com outra pessoa sentada. Raro isso acontecer, né? Enfim, as escolas queriam isso exatamente para coibir abuso. Porque estava tendo abuso dentro dos banheiros. Então, sabendo disso, o governo quis coibir. Mas o bolsonarismo é contra. Eles são a favor da pedofilia. Eles são exatamente os pedófilos e os que querem facilitar isso. Eles sabem que quando tem aula de educação sexual nas escolas, como é obrigatório nos Estados Unidos, por exemplo, eles adoram os Estados Unidos, mas ó,
O que é obrigatório lá, que é bom, eles não querem. A criança sabe o que é sexo, sabe pelo menos como funciona a coisa e fala, peraí, se um adulto tentar fazer uma coisa, a criança já com poucos anos de idade fala, peraí, isso é errado. Nananina não, vou avisar aqui alguém. Isso não pode. E eles sabem que se a criança não tiver educação, a criança não sabe o que é aquilo. A criança vai acabar normalizando o sofrimento dela quando a criança é abusada. Ela acha que isso é normal. Inclusive, a grande maioria das crianças ficam com trauma pelo resto da vida, passam por anos e anos e anos e anos de terapia, ou seja, dinheiro e tempo e psicológico gastos por conta do abuso quando a criança é criança, porque a grande maioria se sente culpada por isso, pelo resto da vida. Então é isso que faz os bolsonaristas, viu? Eles tentam, de todas as maneiras possíveis, por todos os lados possíveis, criar ambientes em que o abuso sexual e a pedofilia sejam propícios. Porque você vê, vamos juntar um pastor aí, um homem adulto, com um monte de criancinha. E os pais acreditando cegamente neste pastor adulto, porque afinal é um homem de Deus, é um homem que fala com os anjos, ele fala a língua, essa língua aí dos anjos aí que a Michelle estava falando, ele fala isso, pô. Pelo amor de Deus, temos que confiar nesse. Educação sexual? Não, porque vai que uma criancinha sabe que aquilo é errado e denuncia para as autoridades, para o professor, para a professora na escola, para a mãe, às vezes para alguém, vai que denuncia, né? Então não, vamos deixar as crianças desinformadas para serem vítimas presas fáceis aí para os predadores sexuais. E, banheiro na escola, um banheiro individual que ali a pessoa possa se refugiar? Não, que tenha banheiros para muita gente, para acontecer bullying, para acontecer tudo que tiver que acontecer mesmo. Esses são os bolsonaristas. E aí, olha só, no meio dessa discussão, você tem que lembrar do silêncio do Nicolas sobre esses casos. Por quê? Vamos lembrar aqui do Nicolas Ferreira, isso aqui foi dia 27 de setembro, quer dizer, faz 10 dias. Que ele quer se casar com uma criança. Quem é você para dizer que ele não pode? Ou que ele não é uma criança? Afinal de contas, senhor presidente, teve algo que ele me disse que eu prestei bastante atenção. Aonde vamos parar? Daqui a pouco vai ter adulto casando com criança. Em que país o senhor vive? São cerca de 2,2 milhões de crianças, de meninas que sim, já estão casadas com adultos. Inclusive, um prefeito do PL. O nome dele é Rissam Derraim. Ele tem 65 anos. Ele se casou com uma menina de 16 anos. Aliás, a menina tem 16 anos agora, mas quando eles se casaram, ela tinha menos de 16 anos. Isso é crime, isso é ilegal no Brasil. É com esse tipo de suposta família com a qual a gente tem que se preocupar. Porque isso não é família, deputado. Isso é estupro, é violência, é abuso de vulnerável. É disso que se trata, mas não. Contra essa, aí sim, deformação, contra essa imoralidade, não vejo deputado de extrema-direita se levantando e supostamente se revoltando. Tá se revoltando com o quê? Com as diferentes formas de demonstração de amor que existem, felizmente, na sociedade brasileira, apesar do ódio e da violência. Sâmia, humilhando o Nicolas Ferreira, isso era uma discussão lá na Câmara porque queriam proibir casamento homoafetivo, casamento entre homossexuais, LGBT, enfim. E o Nicolas quer proibir, porque se um homem quer casar com um homem, daqui a pouco ele disse, se um homem se sente mulher e quer casar com outro homem e quer ir no banheiro das mulheres, já um homem se sente criança, vai querer casar com crianças. Aí não pode, vamos legalizar tudo, onde vamos chegar? Pois bem, pastores evangélicos estão fazendo isso. Muitos deles casados com crianças. Aí você viu um pastor aí, crianças de 9 a 13 anos. Aí outro pastor aqui, é engraçado, eu fico revoltado quando a imprensa faz isso aqui no rapaz. Como eu tentei achar a foto desse bandido, vocês não fazem ideia. Não se acha nem o nome dele é O.D.O.L. Então pode ser Odair, Osmar, de D.O.L., só as iniciais do nome. O cara tá preso, tem inúmeras testemunhas e a imprensa não fala o nome. E não fala a igreja. Aí, aqui, Operação Paz prende 2 pessoas por estupro de vulnerável em Roraima, onde a família da Damares tem inúmeras igrejas. E você não vê Damares nem Michelle Bolsonaro estava hoje num evento em que falou lá contra o aborto, falou lá sobre exatamente esse tipo de coisa, salvem nossas criancinhas, onde vamos parar? E você não viu a Michelle Bolsonaro citando que pastor bolsominion, que pediu votos para o Bolsonaro, em igreja que você pode... Não
precisa ter dúvida alguma, é bolsonarista também, foi preso aqui, ó, 2 homens foram presos nessa terça-feira pela Polícia Civil, essa semana, viu, de Roraima, lotados na delegacia interestadual. Os acusados possuíam mandados de prisão em aberto por estupro de vulnerável em 2 municípios. A primeira prisão foi de ODOL, não tem nome, na sede da Casai Leste, na cidade de Pacaraíma. Aí tá. Ele estava com mandado de prisão por estupro de 2 crianças, uma de 9 e outra de 10. Aí o pastor EMC de São João da Baliza, no sul do estado, foi condenado a 15 anos de prisão também por estupro de vulnerável. Quer dizer, os caras estão... Esse EMC está estuprando crianças desde 2012. Ele já foi condenado e preso, já foi solto, voltou a ser pastor e voltou a estuprar crianças. Este é o nível aí da igreja evangélica. O cara é pastor, ele é preso por estuprar as crianças dentro da igreja. Aí quando ele é solto, pô, volta aqui, meu, pô, continuar aqui o que parou, né? Teve aí uma pausa aí no seu trabalho. É isso. Eu peço aí sua inscrição no canal e vamos seguir aqui na luta contra essa corja maldita, viu? Falou!